E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal. Nesse vídeo aqui irei falar um pouco mais sobre a ausência de kayfabe na WWE, né? Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai vendo que os lutadores vão se afastando dos seus personagens e cada vez se tornando mais de si mesmo, tá? Eu acho que isso afeta bastante o booking da WWE e eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, tá? Mas antes, claro, eu peço para que você me dê aquela moral, deixe seu like logo no início do vídeo para você não esquecer. E se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara. Ativa o sininho porque toda vez que tem conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o tema do vídeo, que pra mim é muito importante, tá? Isso porque quando eu e o Tio João comecei, boa parte de vocês começamos a assistir, né, a WWE, a gente se encantou, a gente ficou preso muito aos personagens, né? Tanto que a maioria de vocês tem os seus personagens favoritos, assim como eu, Tio João, tinha o meu. E muitas dessas características do personagem, o que diferenciavam um do outro, era o que fazia a WWE ser interessante para a gente. Era o que fazia a gente se identificar com um personagem ou outro. Seja ele o cara assustador, seja ele o roqueiro, seja ele, né, o cara hardcore, seja ele o cara, né, bondoso e tudo mais. Essas características, né, eram o que pegavam a gente e o que ajudava também as histórias, né, serem interessantes. Porque você pegava conflitos de culturas diferentes, de modelos diferentes, e você colocava aquilo para poder conflitar ali, né? Você falava não só sobre o lutador, sobre a vida pessoal dele, mas também os próprios personagens em si já tinham características suficientes para poder gerar histórias, tá? A gente viu no NXT por muito tempo a construção de personagens, né, sendo feita de maneira gradual, né, onde vinha um teaser, depois um outro teaser, e cada teaser ele vinha mostrando o que vinha naquele personagem, qual era a característica que ele tinha, né, qual era a vivência dele, qual cidade ele veio, qual eram as ideias dele. Ele é um personagem creepy, né, assustador, ele é um personagem mais carismático, ele é um personagem dançarino, por exemplo. O que é esse personagem, sabe? O que ele quer mostrar pra gente? O que vão poder pegar dele, né, para poder ser um ponto fraco dessa história dele. Então isso era interessante de você ver. Por muito tempo as rivalidades eram apenas baseadas nisso, né, e na questão de gimmick, mas conforme o tempo foi passando, a WWE foi entrando nessa era de social media, onde as pessoas querem cada vez mais se expor, né? Hoje a WWE foca muito mais nisso, porque entende que as pessoas estão saindo da TV e estão pulando para esse ambiente, e naturalmente, né, ela vai tentando trabalhar a empresa visando isso, né? A gente vê, né, até a maneira ruim no qual isso vem sendo feita, né, gerando diversos transtornos no booking e naturalmente fazendo as narrativas também serem ruins. Por quê? Porque agora você não tem mais a característica do personagem para poder ser tema de rivalidade, e sim a própria vida pessoal deles. E tem um ponto interessante aí que é a WWE não deixa os caras se exporem muito, sabe? Tem todo um controle de rede social dos caras e tudo mais, né? Para que as coisas não sejam feitas de qualquer maneira, né? Então, eles expõem só o que a WWE quer que exponha. E isso acaba afetando muito quando você quer criar uma narrativa que você vai utilizar algo pessoal. Porque não tem nada pessoal. O CM Punk, por exemplo, né, um lutador que ano passado ele fez uma rivalidade com o Drew McIntyre que foi bastante elogiada, né? Uma rivalidade ali que pegou muito a história do CM Punk ter saído, de não ter sido main event da WrestleMania, de ter sido um cara tóxico fora, né? De ter sido um cara complicado na Elite, né? E aí a rivalidade é toda em cima dessa narrativa e tudo mais, né? Que era todo mundo esperava coisa fazer o Seth Rollins, por exemplo, com ele, né? O do líder de vestiário contra um cara, né, que saiu extremamente problemático. E aí que tá a grande questão. Fizeram com o Drew, foi boa, foi legal, e a gente esperava que depois disso, né, mudasse a narrativa, sabe? Agora vamos falar sobre outra coisa, sabe? Qual vai ser o próximo tema que vai ter de rivalidade com o CM Punk? E como hoje já não tem mais aquela questão do personagem em si, das características dele, sim, tudo mais baseado no realismo, vamos dizer assim, acaba a narrativa sendo sempre a mesma, sabe? A rivalidade dele com o Seth Rollins tem a mesma pegada, o Sami Zayn já deu uma cutucada nele com a mesma coisa, e todos os outros, né, que pegarem e terem ali qualquer conflito com o CM Punk vão bater sempre na mesma tecla, porque é o que tem pra falar, tá ligado? Isso é algo ruim, sabe? Isso é algo chato,
os personagens estão cada vez mais genéricos, né? Eles não tem mais aquelas características, entrada diferente, né? Uma theme song diferente. Você não tem mais eles entrando com a própria attire diferente. É basicamente a mesma coisa ali também. É tudo mais do mesmo. Você só muda as peças ali do lugar, mas as histórias são as mesmas. E naturalmente são histórias rasas, né? São histórias que não saem muito no mesmo lugar. Você tem uma mudançazinha ou outra, mas a base é a mesma, entendeu? E isso pra mim eu acho ruim. Eu acho que quando você tem um personagem, né, que ele tá muito bem fortificado, né, você tem muito pra falar sobre ele. Vou dar um exemplo, o Roman Reigns Tribal Chief, né, a questão do Roman Reigns ser o Tribal Chief, dele ser ali, né, o cabeça da mesa e tudo mais, fez com que a WWE conseguisse render a história dele por anos, tá ligado? Por mais que ele não seja o Tribal Chief mesmo, lá, tipo como se fosse um cacique, alguma coisa do tipo, a aura dele de ser ali, né, um cara que tá acima de todos e tudo mais, a própria história dentro da própria família dele ali, né, dentro da kayfabe, dos conflitos e tudo mais, conseguiu fazer com que a WWE tivesse um enredo de anos, tá ligado? Só que era o único enredo que eu tinha assim, tá ligado? Você não tinha outros. O que é a gimmick do Gunther hoje? Ele saiu de um imperador, né? Oh, meu Deus, The Link's General Gunther. Tinha toda uma postura, uma roupagem e tudo mais. Hoje o cara, tipo assim, é um executivo, pô. Ele tá ali de terno e tudo mais, né? Quando fala sobre alguma coisa, é muito mais a questão do egocentrismo, de tipo, tudo sobre mim, tudo sobre eu. E isso é de todos os personagens. Sabe? É tudo eu visando eu mesmo. E essa linha do egocentrismo, do eu, do que eu quero, do que eu faço, do que eu posso fazer, do que você não pode fazer, isso aí é a narrativa base da WWE em tudo, inclusive no NXT. Você vê ali o próprio Ed Thorpe e o Ethan Page, né? Eles estão muito mais sobre eles do que sobre o outro, sabe? Eu tô rivalizando contigo, mas eu não tô interessado em nada em você. O que importa sou eu, sabe? O que importa aqui é que eu sou bom, é que eu sou interessante, é que eu tenho os meus traumas, entendeu? E você tá do outro lado participando indiretamente disso. E as narrativas da WWE é tudo sobre isso, sabe? O Seth Rollins querendo ganhar o título e você tá no caminho dele, entendeu? É o próprio Sami Zayn, né, tentando entender qual é o caminho dele para ele chegar onde ele quer chegar. E aí tem várias pessoas, né, que vão atrapalhando ele nesse caminho, né? Você tem, né, o próprio Cody Rhodes ali como campeão, também não é um campeão que ele tá se importando de rivalizar com o outro. A rivalidade não tem casca, né? É tudo meio jogado, ele tá se importando sobre ele ser o campeão, dele continuar sendo campeão. E as pessoas que às vezes têm algum motivo para rivalizar com ele, como foi o caso do Kevin Owens, que talvez seja o ponto fora da curva da WWE nos últimos anos, que é um dos poucos caras que contam realmente histórias, pegando principalmente a kayfabe, tá ligado? A amizade do Cody Rhodes com o Kevin Owens é algo da kayfabe, tá ligado? Eles não são amigos de longa data, né, de tempos áureos de porta, não, tá ligado? É dentro da kayfabe, aí vai dar eles com o próprio Kevin Owens aparecendo pra ajudar ele e tudo mais, né? E ele vendo ali que o cara que ele ajudou, né, foi ajudar um outro lutador, isso não é pessoal, tá ligado? Isso é dentro da história, tá ligado? E essa narrativa toda que foi criada, o Kevin Owens tinha um ponto, ele tinha razão, inclusive, tá ligado? Tudo que ele falou tinha sentido, sabe? O Kevin Owens, no final das contas, ele tinha que ter vencido não pelo cinturão, sabe? Ele tinha que ter vencido pelo ponto que ele levantou. A narrativa dele era boa, tá ligado? E simplesmente, sabe? É raro ver isso e não tem valor isso, sabe? Quanto mais tempo passa, a gente vê, né, que essas histórias que são bem trabalhadas e são que chamam a atenção normalmente é o que a WWE descarta, tá ligado? E prefere algo totalmente que não vale nada, é algo raso. Pelo menos é a minha opinião. Coloquem nos comentários o que vocês acham disso, né? Vocês gostam dessa linha um pouco mais pessoal, né? Ou vocês preferem a kayfabe, de fato, sabe? Você falar sobre o personagem, sobre o que ele prega, sobre as narrativas dele. Coloquem aí nos comentários, beleza? Dito isso, galera, valeu, falou e fui.